Ora, boa tarde a todos. Isto é muito pior do que aquilo que o Filipe estava a dizer. Portanto, espero que ouçam e que tentem levar algo daqui nos próximos minutos. Bem, nós vivemos num mundo em que a influência digital é enorme. Homens e máquinas estão literalmente ligados quase em permanência através das redes de telecomunicações atuais. E, efetivamente, se pensarmos um pouco, a imagem digital é um desses principais meios de ligação. A grande questão que se coloca é: será que nós podemos confiar efetivamente na imagem digital que nos chega aos nossos olhos todos os dias? Bom, esse é um desafio que eu gostaria de partilhar convosco durante os próximos minutos. Efetivamente, isto não foi sempre assim. A fotografia surgiu com base em duas grandes invenções. A primeira, a câmara obscura, e a segunda, o encontrar de materiais que são sensíveis à luz. A câmara obscura, como o próprio nome indica, não é mais do que uma caixa sem luz, onde existe apenas um pequeno orifício. Dependendo das dimensões desse orifício e do tamanho da caixa, observa-se que há uma formação de uma imagem nítida naquilo que é a parede oposta ao orifício. Este foi o princípio da fotografia, da forma como ela apareceu. Originalmente, isto não era usado para registro fotográfico, começou por ser usado em astronomia, para avaliar os astros, o Sol, etc., mas mais tarde, através do registro por pintura ou por desenho, crê-se que foi a primeira forma de registar o mundo como nós o conhecemos. Mais tarde, o aparecimento então de material químico que permite ser sensível à luz, passou a ser possível obter então fotografia de forma automática. A imagem que está à vossa esquerda data de 1820, tudo indica, e foi a primeira fotografia de que há registro e que sobreviveu ao tempo até aos dias de hoje. A imagem à vossa direita, 20 anos depois, crê-se que foi a primeira fotografia com pessoas. A rua que está à vossa frente estava, tudo indica, com pessoas também, mas elas não ficaram gravadas devido ao longo tempo de exposição. E, portanto, sobraram duas pessoas que estão no canto inferior esquerdo da imagem, porque, efetivamente, elas estavam paradas durante todo esse tempo de exposição. Anos mais tarde, já no século XX, deu-se a grande revolução da fotografia. O aparecimento do filme fotográfico, como nós ainda hoje o conhecemos, pelo menos alguns de nós, e a evolução normal da tecnologia da altura permitiu começar a ter algumas câmaras portáteis, facilmente transportáveis e que nos permitiram passar a registrar o mundo de forma muito mais fácil. Este filme passou também a permitir o registro de imagem a cores. Com o passar do tempo, descoberta do transistor, grande revolução da eletrónica e automaticamente também se refletiu na fotografia. Passámos a ter aquilo que nós chamamos os sensores digitais, vulgarmente chamados de CMOS, de CCDs, dependendo da tecnologia. E a partir desse momento passámos a ter a fotografia disponível no computador. Portanto, o resultado deste sensor é, na prática, um ficheiro digital, pode ser importado para qualquer computador, telemóvel, e pode ser manipulado, pode ser impresso, pode ser simplesmente mostrado. Este sensor não faz mais do que captar e medir a luz que atravessa a lente, o mesmo princípio que eu vos mostrei há pouco na câmara obscura. Portanto, passados estes anos todos, a tecnologia continua a usufruir daquilo que foi o princípio, como tudo começou. Avanços na eletrónica, tudo passou a ser mais pequeno, com a microeletrónica, evolução tecnológica do modo geral, e hoje em dia temos câmaras digitais em quase todo lado. Temos no nosso smartphone, temos a câmara digital com uma panóplia de modelos à disposição, muitas marcas, muitos tamanhos, características diferentes, mas também passamos a ter a utilização da imagem digital para outros fins. Robótica, videovigilância, verificação de identidade e toda uma série de aplicações que nós usamos quase sem saber. Mas o desafio que vos trazia aqui hoje tem a ver também com o pensar na imagem não só como forma de gravarmos o nosso dia-a-dia, mas acima de tudo como forma de comunicação. E, efetivamente, a imagem é um poderoso meio de comunicação, eu diria talvez um dos mais importantes nos dias de hoje. Milhões de pessoas, para não dizer bilhões de pessoas por todo o mundo, utilizam as redes sociais para comunicar, não só entre pessoas, mas também entre pessoas e toda a comunidade circundante. Temos também as empresas e a maior parte das entidades a usar as redes sociais como meio principal de comunicação. Bom, os números são efetivamente impressionantes. Desde que nós entramos aqui nesta sala, já foram publicados milhões de imagens nas redes sociais. Desde o início do dia, já contamos com 74 milhões de fotografias só numa das redes sociais Instagram. Se olharmos para os números desde o início do ano, são ainda mais impressionantes. Estamos a falar de 10 bilhões de fotografias tornadas públicas.
É verdade que o alcance das fotos não é todo igual, depende muito daquilo que são as nossas subscrições, aquilo que são as nossas redes de contactos. De qualquer forma, isto tem um impacto brutal naquilo que é a sociedade digital dos dias de hoje. Mas deixo-vos agora um desafio. A maior parte de vós deve conhecer esta foto. E o desafio que eu vos deixo é, pensem uns segundos, se o conteúdo desta mensagem, fotografia mais texto, corresponde efetivamente à realidade. Efetivamente, a fotografia é real, existia um ser humano junto àquela placa num determinado país, só que a mensagem que queria transportar não era efetivamente real. Houve um jornal da Alemanha que quis perceber qual era o impacto de uma notícia falsa na internet, até onde é que se conseguia chegar com essa mensagem. O resultado foi surpreendente, esta mensagem chegou em poucos minutos a milhares de pessoas e contém efetivamente uma mensagem que não é verdadeira. Não era grave, não causou grande transtorno a ninguém, ao contrário de muitas outras situações mais sérias por esse mundo fora. Esta imagem foi usada para alegadamente indicar ou informar as pessoas de que tinha havido assassinatos de militantes de um partido na Índia. Ora, percebeu-se mais tarde que esta fotografia não tinha sido mais do que um infeliz resultado de um atentado suicida naquele mesmo país. Poderíamos continuar com os exemplos. Presidente francês num almoço tranquilo, algures nas montanhas, a beber uma bela garrafa de vinho. O contexto desta imagem foi usado muito recentemente nas redes sociais, num dos muitos dias em que tem havido manifestações em França dos coletes amarelos. Mais do que isso, a mensagem levava texto a dizer que esta garrafa de vinho tinha custado vários milhares de euros. Ora, tudo isto incentiva ainda mais violência, mas, acima de tudo, fruto de informação que não era de todo verdade. Nem a fotografia tinha sido tirada num dia de manifestações, nem aquela garrafa se provou ter custado nada parecido com aquilo. Os exemplos continuam, não é difícil encontrá-los, infelizmente, online. Tomada de posse do Presidente dos Estados Unidos, a imagem à vossa esquerda é a imagem real, foi aquela que efetivamente foi adquirida com a câmara usada. A imagem da direita foi aquela que foi publicada nas redes oficiais do Governo. Mostra apenas uma parte daquilo que era a informação real. E, efetivamente, também nós todos, comunidade científica da área, junto com as empresas tecnológicas que suportam todas estas redes sociais, temos estado a trabalhar na tentativa de encontrar algoritmos, software e forma de identificar aquilo que é a mensagem verdadeira, a mensagem que é falsa, ou mesmo o conteúdo que é divulgado. Temos também todos a noção de que, mesmo tecnologicamente, ainda estamos muito longe de ter uma solução que funcione em todas as circunstâncias. Há também um segundo problema que tem a ver com as questões de legislação. Vivemos numa sociedade livre e, portanto, ainda há muita questão em termos de regulamentação e de legislação que é preciso atacar. Mas deixo-vos também um outro desafio. Um post no Twitter, perfeitamente normal, como muitos outros, e a questão que se coloca é: será que esta imagem é mesmo verdadeira? Tudo indica que houve cheias no estado do Texas, mas com aquele bichinho naquele sítio? Essa é a pergunta que fica. E a resposta, se nós virmos depois, mais tarde, com cuidado, a resposta é não. E, efetivamente, houve cheias, houve muita água nos canais que os Estados Unidos têm por hábito de criar junto às cidades para resolver as questões das cheias, mas não estava lá nenhum daqueles bichinhos a passear, foi realmente a mistura, a combinação de uma imagem capturada em alto mar. Isto só é possível porque houve uma evolução tecnológica que nos permite hoje em dia, como já vimos, adquirir imagem digital, mas, acima de tudo, permite-nos também modificá-la e de forma extremamente fácil. Os exemplos são muitos, este é apenas mais um. Efetivamente, este aperto de mão nunca existiu e resultou nada mais do que combinação de duas imagens retiradas em contextos completamente diferentes. Mas a tecnologia foi muito mais longe. Mais um desafio no meio dos vários que já vos deixei. 6 fotografias, 6 rostos. Acham que algum destes rostos é real? Olhem com atenção. A resposta, se calhar, agora, depois de toda esta conversa, se calhar é óbvia. Não são. Nenhuma destas caras existe na realidade. Estas imagens foram obtidas por um computador, foram geradas automaticamente, fruto de trabalho de investigação de vários anos de uma empresa tecnológica desta área. Estas imagens são geradas por computador, fruto de modelos que foram criados com análise de milhões de imagens de rostos humanos, dos quais são extraídas propriedades e depois de combinadas conseguem produzir imagens novas. Esta aplicação não só serve para gerar imagem com rostos, mas pode ser usada para gerar objetos de quase todos os tipos.
Portanto, a imagem digital, a mesma tecnologia que nós usamos para a trabalhar, para extrair informação útil da mesma, permite depois, mais tarde, também ter a capacidade de gerar automaticamente informação que não existe. Isto pode efetivamente ser um problema e é isso que nos tem preocupado como comunidade científica. Esta dualidade entre usar a tecnologia para o bem do ser humano e usar a tecnologia para fins que nós não desejamos de todo. Bom, este software é apenas um exemplo de muitas coisas que nós conseguimos fazer com a imagem. Eu considero impressionante poder gerar rostos humanos simplesmente alterando alguns parâmetros de computador. Portanto, é aqui que nós estamos neste momento, do ponto de vista daquilo que é a capacidade da aprendizagem nas máquinas. Na Universidade de Aveiro, nós temos trabalhado também ao longo dos últimos anos no tratamento de imagem digital. Temos um longo histórico daquilo que é a robótica, que usa nos dias de hoje como principal sensor a imagem, mas também no que toca ao tema que nos traz aqui hoje, que é perceber se uma imagem foi ou não foi alterada. Estamos neste momento a trabalhar em novos algoritmos, software, que permite, olhando, avaliando o conteúdo de uma imagem, perceber se ela foi ou não modificada após a sua aquisição. Estamos também a trabalhar em algoritmos que permitem extrair dados de uma imagem. Uma imagem contém informação visual e nós tentamos extrair dessa informação visual palavra-chave, conteúdo que seja relevante para as podermos descrever. Chamamos normalmente a isso metadados. E há também uma longa experiência no nosso grupo de trabalho naquilo que nós chamamos de extração de informação útil de texto, principalmente com aplicação na área da medicina, mas que pode ser usado para outros fins, dependendo do contexto. Combinando estas três fontes de informação, estamos neste momento a trabalhar em algoritmos de aprendizagem de máquinas para tentar perceber se efetivamente uma mensagem composta por texto e por imagem tem ou não tem algum conteúdo que possa ser eventualmente malicioso ou se é simplesmente uma imagem perfeitamente tranquila, sem qualquer desafio para a humanidade. Bom, deixo-vos com estas inquietações do mundo digital em que vivemos, apenas com dois desafios. Sejam críticos com a mensagem que vos chega às redes sociais, que vos chegam ao vosso e-mail, ao vosso telemóvel. Tenham cuidado com a informação digital que partilham. Esta facilidade de estarmos todos ligados e termos acesso a câmaras digitais, por vezes não nos deixa pensar naquilo que devemos ou não devemos efetivamente partilhar. Portanto, sejam cuidadosos, tentem não contribuir para aquilo que é efetivamente o lixo digital que nós estamos a deixar hoje em dia. Obrigado a todos.